Tu transformaste o meu pranto em dança, em alegria. Tu tiraste meu pano de saco, glória, possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Essas palavras são palavras de Davi, no Salmo de número 30. Esse salmo é um salmo em que Davi estava em prantos, Davi estava desesperado, porque maquinavam tirar a vida dele. Talvez seu sogro Saul, ou então seu filho Absalão, que deu um golpe de estado e lhe tirou o trono, ou os filisteus perseguindo a Davi também. O fato é que esse homem de Deus tinha muitos inimigos. E Davi aqui estava com medo, clamando por justiça, clamando para que Deus o intervenha e o livrasse. E foi isso que aconteceu. Deus livrou a Davi da morte. E esse salmo tem expressões muito conhecidas, como por exemplo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também transformaste o meu pranto em alegria. O Senhor me tirou a tristeza do luto e me vestiu com veste de alegria. Este salmo é realmente um salmo belíssimo e um salmo de expressões muito conhecidas. E eu quero tirar nessa noite 3 lições para as nossas vidas, nesse salmo de número 30. A primeira lição que eu quero que a gente observe é que Deus é um Deus que resgata. Deus é um Deus resgatador. O Senhor é um Deus que nós podemos clamar e nós podemos estar cercados de tribulações, angústias, nós podemos estar cercados de perigos, nós podemos estar cercados até mesmo por tristezas. Nós temos, nesse tempo de pandemia, muitos motivos de tristeza. Nós temos a irmã Raquel, que perdeu um tio há pouco tempo, por causa dessa doença. Nós temos outros, talvez você está assistindo a gente nem te conheça, e você pode ter perdido também pessoas. E nessa noite eu quero dizer a você que Deus é um Deus que socorre, Deus é um Deus que resgata. No versículo 3, Davi, ele fala que a situação dele era uma situação que tinha cova como algo certo, mas ele fala que é por isso que ele canta ao Senhor, é por isso que ele louva ao Senhor. Por quê? Ele fala, eu te louvo porque o Senhor me livrou quando clamei por socorro. O Senhor me livrou da cova. E por isso nós sempre temos um louvor nos lábios para o Senhor. Igreja, não importa o que você está passando, não importa o que nós estamos passando, a igreja sempre tem motivos de louvor nos lábios, porque o nosso Deus é um Deus resgatador, é um Deus que nos socorre, é um Deus que nos atende ao clamor. Ele reveste as nossas situações incontornáveis em situações favoráveis para o seu povo. O nosso Deus é um Deus resgatador. Mas ele também esse salmo também nos mostra que Deus é um Deus que controla todas as coisas. Esse salmo nos ensina que nos momentos de prosperidade, nós podemos gerar uma falsa sensação de onipotência. Me diz que talvez o seu comércio estava indo tão bem durante esses períodos antes da pandemia. Talvez os seus negócios estavam indo de vento em polpa. Talvez era o primeiro momento em que seu emprego tinha uma segurança e você tinha até um dinheiro guardado e reservado. E aí então vem essa situação e muda tudo. Assim era com Davi. Davi tinha uma sensação de que ele estava no controle. No versículo 6 e 7, ele fala bem assim: e na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. E não é assim conosco? O que Davi está dizendo é, quando eu estava próspero, eu dizia que eu jamais ia ser abalado. A minha confiança naquilo que eu tinha e na prosperidade que eu tinha, nos meus bens e naquilo que pertencia a mim, eu tinha muita confiança naquilo. Mas olha o que Davi fala no versículo 7. Ele fala, a tua graça me mantinha forte, mas foi só o Senhor virar as costas por um minuto, foi só o Senhor virar as costas por um breve tempo. E por isso que ele fala, no versículo ele fala que a ira do Senhor dura um dia, mas a graça do Senhor é para sempre. Davi está falando isso que ele fala, porque o Senhor virou as costas por um momento para mim. E nesse momento em que o Senhor virou as costas, houve um grande terremoto na minha vida. Tudo foi abalado. E tudo aquilo em que eu confiava, eu vi que não era firme e que não era fixo.
O que Davi está nos ensinando, o que Davi está nos dizendo, é que é só Deus cochilar um pouco, ou é só Deus retirar a sua mão sobre nós um pouco, que a montanha em que nós firmávamos os nossos pés, que a rocha que nós achávamos que nós tínhamos, que o muro forte que nos protegiam, estremecem, e nós percebemos uma coisa: nada está no nosso controle. Nós não temos nada debaixo do nosso controle, nós não controlamos nada, nada depende de nós, mas tudo depende de Deus. Momentos como esse, momentos de dificuldade, servem para nos ensinar. São momentos ótimos para nos livrar da ilusão da onipotência. Nós somos iludidos em muitos momentos que temos o controle sobre a nossa vida. E então Deus faz assim e mostra que nós não temos o controle. Esse ano é um ano em que Deus está mostrando aos homens que nós não temos o controle de nada, mas que Ele tem o controle de tudo. Em Atos capítulo 17, versículo 28, o apóstolo Paulo falava assim: pois nele vivemos, e nele nos movemos, e existimos. Com Ele podemos, mas sem Ele nada podemos, porque nada está no nosso controle. É tudo a graça de Jesus. Nós somos totalmente dependentes dessa graça. Por quê? Porque Deus tem o controle. Deus está no controle. Mas por fim, esse salmo também nos mostra que Deus transforma. Nesse salmo nós aprendemos primeiro que Deus é um Deus que nos resgata, que nos socorre. Depois ele mostra a ilusão da nossa prosperidade, a confiança que tínhamos naquilo, e que a mudança, que a nossa alegria tem que passar. Agora ele mostra essa transformação ao final do salmo. Aqui nós vamos aprender o fundamento da verdadeira alegria. Porque o salmista fala os versículos em que eu comecei lendo. Ele fala: tu transformaste o meu pranto em dança, em alegria, em comemoração. Tu tirastes o meu pano de saco, e o pano de saco é um sinal de vergonha e arrependimento, e me cingiste com alegria. Mas o que nós devemos lembrar é o que isso significa. O que Deus quer com tudo isso? Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus transforma a minha tristeza em alegria? Por que Deus me resgata? O versículo de número 13 fala. Ele fala na versão King James, ele diz: a fim de que a minha glória possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Tudo quanto o Senhor faz em nossas vidas, Ele quer que nós entendamos que a verdadeira alegria não está no que Ele faz, não está no que Ele pode dar, ou no que Ele pode tirar de nós, mas a verdadeira alegria só se justifica na pessoa dEle. É nele que está a nossa alegria, nele que está o motivo do nosso cantar. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, e apesar disso tudo Ele nos socorre, a fim de que nós cantemos louvores ao nome dEle, a fim de que a nossa vida seja um novo cântico ao nosso Deus e ao nosso Senhor. A alegria humana só é plena quando o homem está na presença de Deus, dando glória ao nome dEle. Por isso que toda alegria sem Deus é momentânea. A alegria do álcool depende do álcool. A alegria do dinheiro depende do dinheiro. A alegria do carro depende do carro. Mas a alegria de Jesus só depende da pessoa dele e de estarmos com ele, gozando de quem ele é. A alegria verdadeira é perene e é somente em Jesus. O choro pode durar uma noite, mas se você tem Jesus, a alegria não vem pela manhã. A alegria está mesmo durante o choro, porque Ele é a alegria. Deus resgata, Deus controla e Deus transforma.